Eu sempre acreditei que construí minha vida sobre alicerces sólidos. Meu nome é Rosângela Mendes, tenho 52 anos e sou fundadora e CEO da Mendes em Associados, uma das maiores consultorias empresariais do Brasil. Levei 25 anos para erguer esse império do zero, trabalhando 16 horas por dia quando necessário, sacrificando fins de semana, feriados e até mesmo momentos em família. Mas eu amava o que fazia. Cada contrato fechado, cada cliente satisfeito, cada expansão da empresa era como ver um filho crescer e prosperar. Jorge entrou na minha vida há 18 anos, quando eu tinha acabado de abrir o terceiro escritório da empresa. Ele era charmoso, atencioso, me fazia rir depois de dias exaustivos de trabalho. Diferente de mim, Jorge nunca teve ambições profissionais grandiosas. Ele trabalhava como gerente de vendas em uma empresa de tecnologia, ganhava bem, mas nada comparado ao que eu construía. Isso nunca foi um problema entre nós, ou pelo menos eu pensava que não era. Nos casamos depois de 2 anos de namoro. A cerimônia foi discreta, elegante, exatamente como eu queria. Jorge era o porto seguro que eu precisava depois de dias turbulentos no escritório. Ele cuidava da casa, preparava jantares quando eu chegava tarde, me ouvia reclamar sobre problemas com clientes ou funcionários. Era o equilíbrio perfeito, ou assim eu acreditava durante todos esses anos. Nossa vida financeira sempre foi compartilhada de forma justa, embora meu salário fosse consideravelmente maior. Compramos juntos uma linda casa em um condomínio fechado na zona sul da cidade, com 5 quartos, piscina e um jardim que eu adorava quando tinha tempo para apreciar. Jorge dirigia um carro importado que compramos há 3 anos e eu tinha meu sedã executivo que usava para reuniões com clientes importantes. Tudo parecia perfeito. Até aquela terça-feira chuvosa de março. Eu tinha uma reunião crucial marcada para as 9 da manhã com um cliente internacional que poderia render à empresa um contrato de 5 milhões de reais. Acordei cedo, como sempre, preparei meu café enquanto revisava mentalmente os pontos principais da apresentação. Jorge ainda dormia. Algo comum, já que ele sempre começava a trabalhar mais tarde que eu. Quando cheguei ao escritório às 7h30, minha assistente, Fernanda, já estava lá com todos os documentos organizados. Fernanda trabalha comigo há 10 anos e é uma das pessoas em quem mais confio no mundo profissional. Ela conhece minha rotina melhor do que eu mesma. Bom dia, Rosângela. O café está pronto e os relatórios estão na sala de reuniões. Ela disse com seu sorriso eficiente de sempre. Obrigada, Fernanda. Você é uma salvação. Como está tudo para a reunião? Perfeito. Patrícia chegou há meia hora e está fazendo os últimos ajustes na apresentação financeira. Ela realmente se dedicou a este projeto. Patrícia Almeida, minha diretora financeira há 6 anos. Uma mulher de 42 anos, competente, elegante, com MBA por uma universidade americana e um currículo impecável. Eu mesma a recrutei de uma multinacional, oferecendo um salário generoso e participação nos lucros. Ela transformou o departamento financeiro da empresa, implementou sistemas de controle que aumentaram nossa eficiência em 30% e ajudou a fechar negócios importantes com sua expertise em análise de riscos. Patrícia era mais do que uma funcionária valiosa. Ao longo dos anos, ela se tornou alguém em quem eu confiava profundamente. Convidei-a para jantares em minha casa, conheci seu ex-marido antes do divórcio, dei conselhos quando ela passou por momentos difíceis. Eu a via quase como uma irmã mais nova, alguém que compartilhava da minha visão de negócios e entendia a pressão de ser uma mulher em posições de liderança. A reunião foi um sucesso absoluto. Patrícia apresentou os números com maestria, respondeu todas as perguntas técnicas do cliente com precisão e confiança. O contrato foi assinado ali mesmo, com promessa de início dos trabalhos em 2 semanas. Quando os clientes saíram, abracei Patrícia com genuína gratidão. Você foi perfeita. Esse contrato vai elevar a empresa a outro patamar.
Nós fizemos isso juntas, Rosângela. É uma honra trabalhar ao seu lado, ela respondeu, e seu sorriso parecia absolutamente sincero. Como eu estava enganada. Depois do almoço, mergulhei em uma sucessão de reuniões e teleconferências que consumiram toda a tarde. Quando finalmente olhei o relógio, já passavam das 7 da noite. Meu celular mostrava 3 mensagens de Jorge perguntando se eu jantaria em casa. Respondi dizendo que chegaria em 1 hora. Foi quando percebi que havia deixado minha agenda pessoal na sala de reuniões da manhã. Voltei para pegá-la e, ao entrar na sala, notei que a porta do pequeno escritório anexo estava entreaberta. Era um espaço que usávamos para reuniões mais reservadas ou ligações confidenciais. A luz estava acesa. Achei estranho porque todos já deveriam ter ido embora. Aproximei-me para apagar a luz e foi quando ouvi as vozes. 2 vozes que eu conhecia muito bem. Uma era de Patrícia, a outra era de Jorge. Não aguento mais essa situação. Quando você vai tomar uma decisão? A voz de Patrícia soava angustiada, urgente. Você sabe que não é simples assim. Rosângela e eu temos uma vida construída há quase 20 anos. A casa, as finanças, tudo está entrelaçado. Jorge respondia com um tom que eu nunca tinha ouvido antes, uma mistura de cansaço e ternura. Mas você disse que me amava, que o que nós temos é real. Meu coração começou a bater tão forte que temi que eles pudessem ouvir. Pressionei-me contra a parede ao lado da porta, incapaz de me mover, incapaz de respirar adequadamente. E eu amo. Você sabe que amo. Mas é complicado. Rosângela ela é intensa. Quer dizer, se eu pedir o divórcio agora, ela pode se vingar profissionalmente de você. Você conhece o poder que ela tem neste mercado. Então, o que fazemos? Continuamos nos escondendo para sempre? Eu mereço mais do que migalhas do seu tempo, Jorge. Mereço ser a prioridade na vida de alguém. Houve uma pausa longa. Então ouvi o som inconfundível de um beijo. Um beijo longo, profundo, que pareceu durar uma eternidade enquanto eu permanecia paralisada do outro lado daquela porta. Vamos encontrar uma solução. Prometo. Só preciso de mais tempo para planejar tudo direito. Talvez, quando este novo contrato render os primeiros lucros, consigo negociar uma saída mais favorável. Eles estavam planejando meu dinheiro, planejando como me deixar, planejando uma vida juntos usando os recursos que eu construí. Não sei quanto tempo fiquei ali, ouvindo fragmentos de conversa que confirmavam a extensão daquela traição. Eles falavam com a familiaridade de quem compartilha intimidade há muito tempo. Mencionaram viagens que fizeram juntos enquanto eu pensava que Jorge estava em conferências de trabalho. Riram de momentos que dividiram em hotéis discretos. Fizeram planos para um futuro que incluía minha ruína. Quando finalmente consegui me mover, afastei-me daquela porta como se ela estivesse em chamas. Saí do escritório sem fazer barulho, desci as escadas em vez de usar o elevador e cheguei ao estacionamento com as pernas bambas. Sentei no meu carro e permaneci ali por 40 minutos, apenas olhando para o nada, tentando processar o que acabara de descobrir. Jorge, meu marido de 16 anos. O homem que prometeu me amar na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. O homem que dormia ao meu lado todas as noites, que me beijava pela manhã, que dizia, eu te amo, antes de eu sair para o trabalho. E Patrícia, a mulher em quem eu confiava com os segredos financeiros mais íntimos da minha empresa. A mulher que eu promovi, que eu defendi em reuniões de diretoria, que eu incluí em decisões estratégicas cruciais. A mulher que sentava à mesa da minha casa e sorria para mim enquanto secretamente dormia com meu marido. A traição tinha 2 faces, e ambas eram de pessoas que eu amava e confiava profundamente. Quando finalmente dirigi para casa naquela noite, algo dentro de mim havia mudado fundamentalmente. Não chorei. Não gritei, apenas senti uma frieza se instalando no meu peito, uma clareza gelada que substituiu a dor inicial.
Jorge estava na sala assistindo televisão quando cheguei. Levantou-se sorridente, como fazia todas as noites. Oi, amor. Pensei que você chegaria mais cedo. Guardei um prato de lasanha para você esquentar. Olhei para aquele rosto familiar e vi um estranho. Como eu não percebi antes? Como não vi os sinais? Ou talvez eles sempre estivessem lá, mas eu estava ocupada demais construindo um império para notar que meu casamento desmoronava. Obrigada. Não estou com fome. Vou tomar um banho e dormir. Tudo bem no trabalho? Você parece cansada. Cansada. Que palavra inadequada para descrever o que eu estava sentindo. Apenas um dia longo. Boa noite, Jorge. Subi as escadas, tranquei-me no banheiro e finalmente permiti que algumas lágrimas caíssem. Mas não foram lágrimas de desespero. Foram lágrimas de raiva. Raiva de ter sido enganada. Raiva de ter sido feita de tola. Raiva de ter confiado em pessoas que não mereciam minha confiança. Quando saí do banho, tinha tomado uma decisão. Eu não seria a esposa traída que implora por explicações. Não seria a chefe traída que demite a funcionária em um acesso de raiva. Não, eu seria muito mais perigosa do que isso. Eu planejaria minha vingança com a mesma precisão estratégica que uso para fechar negócios de milhões. Estudaria cada movimento, anteciparia cada consequência. E quando finalmente agisse, Jorge e Patrícia entenderiam que ninguém, absolutamente ninguém, joga com Rosângela Mendes e sai ileso. Eles queriam planejar minha ruína usando meus próprios recursos? Perfeito. Eu planejaria a deles usando suas próprias fraquezas. E o melhor, eles não veriam vindo. Acordei no dia seguinte às 5:30 da manhã, como sempre. Jorge ainda dormia profundamente ao meu lado, alheio ao fato de que a mulher deitada a poucos centímetros dele sabia exatamente quem ele realmente era. Levantei-me silenciosamente, vesti meu roupão e desci para a cozinha. Preparei café e sentei à mesa com meu laptop. Antes de qualquer coisa, eu precisava de informações. Informação é poder. E eu precisava de todo o poder possível para o que estava por vir. Primeiro, verifiquei discretamente as finanças pessoais de Patrícia através de contatos que tenho em instituições financeiras. Como diretora financeira da minha empresa, ela ganhava um salário excelente de R$25 mil mensais, além de bônus anuais que chegavam a R$100 mil. Descobri que ela tinha um apartamento financiado em um bairro nobre, um carro importado também financiado e gastava generosamente com roupas de grife e viagens. Seus custos mensais eram altos, muito altos. Se perdesse o emprego, ela entraria em colapso financeiro em questão de meses. Quanto a Jorge, nossos bens eram oficialmente compartilhados, mas eu sabia que ele não tinha recursos próprios significativos. Seu salário de R$12 mil como gerente de vendas cobria seus gastos pessoais, mas nada além disso. A casa, os carros, os investimentos, tudo estava construído sobre a base que eu havia estabelecido. Em um divórcio litigioso, ele teria direito a metade, é verdade, mas haveria formas de minimizar isso. Durante os dias seguintes, mantive uma fachada de normalidade perfeita. Beijava Jorge pela manhã. Conversava com Patrícia sobre estratégias de negócios. Sorria em reuniões. Ninguém suspeitava de nada, mas por trás dessa máscara, eu estava montando um quebra-cabeça complexo. Cada peça era crucial. Um movimento errado e tudo poderia desmoronar. Na primeira semana após a descoberta, instalei discretamente um aplicativo de monitoramento no celular de Jorge. Era antiético? Sim. Eu me importava? Nem um pouco. Ele havia quebrado todos os códigos de ética conjugal possíveis. Eu apenas estava nivelando o campo de jogo. O que descobri através das mensagens foi ainda pior do que imaginava. Jorge e Patrícia se relacionavam há 3 anos. 3 anos. Enquanto eu trabalhava para construir um futuro melhor para nós, ele construía um futuro com outra mulher usando meu dinheiro como base. As mensagens eram repletas de declarações de amor,
fotos íntimas, conversas sobre como seria a vida deles depois que eu fosse removida do caminho. Eles discutiam abertamente sobre o valor dos meus bens, sobre quanto Jorge poderia conseguir em um divórcio, sobre como Patrícia poderia eventualmente abrir sua própria consultoria, levando alguns clientes importantes da minha empresa. Eles não estavam apenas traindo, estavam planejando me destruir. Uma mensagem em particular me gelou o sangue. Jorge escreveu: "Você merece coisas bonitas, meu amor. Quando eu sair dessa, vamos viajar para a Europa como você sempre quis. Vamos usar o dinheiro do divórcio para começar nossa vida de verdade." Patrícia respondeu: "Mal posso esperar, mas tenho que ser cuidadosa no trabalho. Rosângela está me dando mais responsabilidades no novo contrato. Isso é bom. Quanto mais envolvida eu estiver, mais valiosa serei na empresa e maior será minha posição de barganha se as coisas ficarem complicadas." Eles eram frios, calculistas, cruéis, mas eu seria mais fria, mais calculista e definitivamente mais cruel. Meu plano começou a tomar forma durante uma insônia na segunda semana. Eu estava deitada na cama, fingindo dormir, enquanto Jorge roncava suavemente ao meu lado, provavelmente sonhando com sua vida futura com Patrícia. Foi então que tudo se encaixou na minha mente com clareza cristalina. Eu não poderia simplesmente demitir Patrícia. Ela tinha um contrato robusto e uma demissão sem justa causa me custaria uma fortuna em indenizações, além de potencialmente criar problemas legais. Ela conhecia segredos empresariais valiosos e poderia facilmente levar informações para concorrentes ou, pior, processar a empresa por assédio moral ou discriminação, alegando que a demissão foi pessoal e não profissional. Quanto a Jorge, um divórcio convencional me garantiria minha liberdade, mas ele levaria metade de tudo que construímos. Metade da casa, metade dos investimentos, metade de uma vida que ele não ajudou a construir proporcionalmente. Não, eu precisava de algo mais elaborado, algo que os deixasse não apenas sem mim, mas sem nada. Algo que expusesse quem eles realmente eram para o mundo. Na terceira semana, comecei a fase 1 do meu plano, documentação meticulosa. Contratei um investigador particular discretamente, pagando em dinheiro. Orlando Ferreira era um ex-policial com excelente reputação. Expliquei a situação e pedi provas, fotográficas e em vídeo do relacionamento. Queria datas, horários, locais. Queria tudo documentado de forma que fosse incontestável. Orlando entregou resultados impressionantes. Em 2 semanas, tinha dezenas de fotos de Jorge e Patrícia entrando e saindo de hotéis. Tinha vídeos deles caminhando de mãos dadas em um shopping em outra cidade, onde pensavam que ninguém os reconheceria. Tinha registros de despesas que Jorge fazia com cartões compartilhados comigo, pagando jantares românticos e presentes para a amante. "Senhora Mendes", Orlando disse quando me entregou o relatório completo. "Em 30 anos de profissão, raramente vi uma traição tão descarada e prolongada. Essas pessoas não têm a menor preocupação em esconder. Agem como se você fosse invisível." Ele estava certo. Eles haviam se tornado descuidados, confiantes demais, e isso seria a ruína deles. Paralelamente à investigação pessoal, iniciei uma auditoria de rotina no departamento financeiro, não direcionada especificamente a Patrícia, mas abrangente o suficiente para examinar todas as operações dos últimos 3 anos. Contratei uma empresa externa especializada, explicando que era parte de um processo de certificação internacional que queríamos obter. Patrícia não suspeitou de nada. Pelo contrário, ela mesma se ofereceu para coordenar o processo, confiante de que tudo estava em ordem, mas eu sabia procurar nas entrelinhas. E pedi especificamente aos auditores que verificassem alguns padrões: despesas pessoais disfarçadas de profissionais, uso de recursos da empresa para benefício próprio, pequenos desvios que individualmente pareceriam insignificantes, mas que coletivamente contariam uma história. A auditoria levou 3 semanas.
Quando recebi o relatório preliminar em meu escritório em casa, um sorriso frio se formou em meus lábios. Patrícia não havia roubado grandes quantias. Ela era inteligente demais para isso, mas ao longo dos anos havia feito uso liberal de cartões corporativos para despesas pessoais. Jantares que ela classificava como reuniões com clientes, mas que os auditores comprovaram serem encontros pessoais. Viagens classificadas como prospecção de novos negócios, que não resultaram em nenhum contrato e que, curiosamente, coincidiam com períodos em que Jorge estava em conferências, segundo seu empregador. No total, cerca de R$ 120 mil em 3 anos. Não era o suficiente para caracterizar peculato grave, mas era suficiente para justa causa. Era suficiente para destruir sua reputação profissional. Era suficiente para garantir que ela nunca mais conseguisse uma posição de confiança em nenhuma empresa respeitável. Mas eu ainda não estava pronta para agir. Tinha todas as cartas na mão, mas o timing era crucial. Precisava do momento perfeito, do golpe que os atingiria quando estivessem mais vulneráveis. Esse momento chegou no início de abril, exatamente 5 semanas após minha descoberta. Jorge chegou em casa uma noite com uma expressão estranha no rosto. Parecia nervoso, quase culpado. Preparei-me internamente para qualquer coisa. Rosângela, precisamos conversar. Meu coração acelerou, mas mantive a voz calma. Sobre o quê? Eu não estou feliz no nosso casamento há algum tempo. Ali estava. O momento que ele vinha planejando há 3 anos. O momento em que ele se achava corajoso o suficiente para me deixar. Entendo, respondi calmamente, sentando no sofá. Continue. Ele pareceu surpreso com minha tranquilidade. Provavelmente esperava lágrimas, súplicas, desespero. Acho que crescemos em direções diferentes. Você está sempre trabalhando, sempre focada na empresa. Eu me sinto negligenciado. Acho que seria melhor para ambos se nos separássemos. Cada palavra era uma mentira embrulhada em meia-verdade. Sim, eu trabalhava muito, mas sempre fiz tempo para ele quando ele precisava. A verdade é que ele encontrou alguém disposta a alimentar seu ego, de formas que eu, ocupada demais sustentando nossa vida, não alimentava mais. Você tem outra pessoa? Perguntei diretamente, observando sua reação. Ele hesitou. Vi o conflito em seus olhos. Finalmente, decidiu pela mentira. Não, isso não tem nada a ver com outra pessoa. Tem a ver com nós. Entendo, repeti. E quanto aos nossos bens, nossa casa, nossas finanças? Bem, acredito que temos direito à metade de tudo. Podemos dividir amigavelmente. Não precisa ser uma guerra. Não precisa ser uma guerra. Que piada. Ele estava literalmente planejando uma guerra contra mim há 3 anos. Vou precisar de tempo para processar isso, Jorge. É muita coisa de uma vez só. Claro, claro. Não precisa ser imediato, mas achei importante ser honesto com você. Honesto. Essa palavra vinda dele era cômica. Você vai continuar morando aqui enquanto resolvemos os detalhes? Perguntei. Se não for um problema para você, sim. Posso ficar no quarto de hóspedes. Tudo bem. Naquela noite, depois que Jorge se mudou para o quarto de hóspedes, sentei em meu escritório doméstico e finalizei meu plano. Todas as peças estavam no lugar. Era hora de começar o jogo final. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório com uma clareza de propósito que há muito não sentia. Chamei Fernanda imediatamente. Fernanda, preciso que você agende uma reunião extraordinária do Conselho Diretor para amanhã às 15 horas. Todos os membros devem estar presentes, sem exceções. Algum problema, Rosângela? Nada com que você deva se preocupar. Apenas agende, por favor. Também pedi que ela convocasse Patrícia para uma reunião privada comigo naquela tarde. Vi a preocupação no rosto de Fernanda, mas ela não fez perguntas. Essa era uma das razões pelas quais eu a valorizava tanto. Às 14 horas, Patrícia entrou em meu escritório com seu sorriso profissional habitual. Ela vestia um terno azul marinho impecável, cabelos presos em um coque elegante. Parecia a
Personificação da profissional bem-sucedida. Se eu não soubesse quem ela realmente era, jamais suspeitaria. Você me chamou, Rosângela? Sim, Patrícia. Sente-se, por favor. Ela sentou, cruzando as pernas com elegância. É sobre o novo contrato? Tenho boas notícias sobre o primeiro pagamento. Na verdade, é sobre outra coisa. Sobre a auditoria que fizemos no departamento financeiro. Vi sua expressão mudar sutilmente. Um flash de preocupação que ela tentou disfarçar rapidamente. Sim, eu pensei que tudo estava em ordem. Os auditores não mencionaram nenhum problema. Não para você, não. Mas para mim, sim. Abri uma pasta que estava sobre minha mesa e comecei a passar documentos um a um. Reconhece esses recibos, Patrícia? Jantar para 2 no restaurante Fazano, cobrado como reunião com cliente da Petrobras. Curioso, porque a Petrobras não é nossa cliente. Sua face empalideceu levemente. Deve ter sido um erro na descrição. E este, fim de semana em Gramado. Cobrado como viagem de prospecção. Nenhum relatório de prospecção foi entregue. Nenhum novo contato foi estabelecido. Rosângela, eu posso explicar. E estes? Coloquei mais uma pilha de documentos. 26 jantares, 12 viagens, várias compras em lojas de departamento. Tudo cobrado como despesas profissionais. Tudo, na verdade, completamente pessoal. O silêncio que se seguiu foi denso. Patrícia me olhava como se estivesse vendo uma pessoa completamente diferente. E ela estava. A Rosângela, confiante e generosa, havia morrido naquele dia em que descobri a traição. Esta versão era mais perigosa. Rosângela, eu posso devolver o dinheiro. Foi um erro de julgamento. Eu estava passando por problemas financeiros após o divórcio e... Problemas financeiros? Você ganha um dos melhores salários da empresa, a menos que estivesse, digamos, financiando um estilo de vida duplo. Vi o momento exato em que ela entendeu que eu sabia. Seus olhos se arregalaram. Suas mãos começaram a tremer levemente. Eu não sei do que você está falando. Não? Peguei meu celular e comecei a passar fotos. Fotos de Orlando. Patrícia e Jorge entrando em hotéis, caminhando de mãos dadas, beijando-se em um estacionamento. Patrícia, você não está apenas usando indevidamente os recursos da empresa. Você está tendo um caso com meu marido e usando meu dinheiro para financiar esse caso. Diga-me, em que mundo você achou que isso terminaria bem para você? Ela começou a chorar. Lágrimas reais. Não as falsas que ela provavelmente usava para manipular Jorge. Rosângela, por favor, eu não queria que fosse assim. Nós nos apaixonamos. Não foi planejado. Não foi planejado? Vocês estão juntos há 3 anos. 3 anos de mentiras, de traição, de usar minha confiança contra mim. O que você vai fazer? Sua voz era um sussurro aterrorizado. Amanhã, apresentarei ao conselho diretor evidências de má conduta financeira grave. Você será demitida por justa causa. Não receberá indenização, não receberá referências. E eu me certificarei pessoalmente de que cada empresa neste setor saiba exatamente por que você foi demitida. Você não pode fazer isso. Sua carreira acabou no momento em que você decidiu trair a pessoa que mais investiu nela. Você tem até amanhã ao meio-dia para limpar sua mesa. Depois disso, seguranças a escoltarão para fora. E Patrícia, o processo civil por apropriação indébita virá em seguida. Espero que Jorge valha os próximos anos de batalha legal. Ela saiu do meu escritório destruída. Parte de mim sentiu uma pontada de satisfação, mas era apenas o começo. Naquela noite, Jorge ainda não estava em casa quando cheguei. Provavelmente estava com Patrícia, consolando-a sem saber que a teia que eles teceram estava prestes a capturá-los completamente. Preparei um jantar leve e sentei para esperar. Ele chegou perto das 22 horas, visivelmente perturbado. Precisamos conversar, ele disse imediatamente. Concordo. Você falou com Patrícia hoje? Falei. Sobre suas irregularidades financeiras na empresa. Por quê?
Vi a luta interna em seus olhos. Ele queria me contar sobre o caso, defender Patrícia, mas sabia que isso o exporia. Ela me ligou muito perturbada. Disse que você a está demitindo por coisas insignificantes. Insignificantes? R$ 120 mil em apropriação indébita é insignificante para você? Ela disse que foram erros não intencionais. Jorge, interrompi, minha voz cortante como vidro. Você realmente acha que sou idiota o suficiente para não saber que você e Patrícia estão tendo um caso há 3 anos? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Vi todas as cores drenarem de seu rosto. Não me insulte com mentiras. Eu sei de tudo. Cada hotel, cada viagem, cada mensagem patética de amor que você enviou usando um telefone que eu pago. Ele se deixou cair no sofá, cabeça entre as mãos. Rosângela, me desculpe. Eu não queria machucar você. Simplesmente aconteceu. Nada simplesmente acontece, Jorge. Você fez escolhas. Patrícia fez escolhas. E ambos fizeram essas escolhas achando que eu era estúpida demais ou ocupada demais para notar. O que você vai fazer? Sentei na poltrona em frente a ele. Cruzei as pernas e olhei para o homem com quem dividi 16 anos de vida. Patrícia está acabada. Profissionalmente, financeiramente, reputacionalmente. Ela nunca trabalhará em uma posição de confiança novamente. Quanto a você, fiz uma pausa dramática. Quero o divórcio, obviamente, mas não vou facilitar as coisas para você, Jorge. Você pediu um divórcio honesto ontem. Mentiu dizendo que não havia outra pessoa. Essa mentira custará caro. O que você quer dizer? Significa que vou entrar com um divórcio litigioso. Vou provar adultério. E quando provar adultério com evidências irrefutáveis, você perde qualquer direito moral à metade dos bens. Mas, legalmente, você ainda tem direitos. Mas aqui está a parte interessante, Jorge. Lembra quando você assinou aqueles documentos há 5 anos, quando reestruturamos nossas finanças? Vi a confusão em seu rosto. Você assinou uma separação total de bens em documentos que atualizavam nosso regime matrimonial. Na época, você nem leu direito, apenas assinou onde eu pedi. Achou que era apenas burocracia, mas aqueles documentos que foram devidamente registrados estabelecem que tudo que foi adquirido após aquela data pertence individualmente a cada um de nós. A realidade começou a desabar sobre ele. Isso significa que a casa que compramos depois disso, com meu dinheiro, é minha. Os carros meus. Os investimentos meus. Você sai deste casamento com exatamente o que trouxe para ele. Nada. Você não pode fazer isso. Eu vou processar. Processe. Gaste o dinheiro que você não tem em advogados. Enquanto isso, eu tenho os melhores advogados do país no meu speed dial, todos dispostos a trabalhar praticamente de graça para a CEO de uma das maiores consultorias do Brasil. Por quê? Por que você está fazendo isso? Ele tinha lágrimas nos olhos agora. Porque vocês dois me olharam nos olhos todos os dias e mentiram. Porque planejaram usar meu dinheiro para destruir minha vida. Porque acharam que eu era fraca ou tola demais para me defender. E porque, Jorge, no fundo, você sempre soube que casou comigo pelo que eu poderia oferecer, não por quem eu sou. Deixei aquelas palavras pairarem no ar por um momento antes de continuar. Você tem uma semana para sair desta casa. Pode levar suas roupas e objetos pessoais. Tudo mais fica. E Jorge, Patrícia está desempregada e prestes a enfrentar um processo civil devastador. Então espero que o amor de vocês seja forte o suficiente para sobreviver à pobreza, porque é exatamente para onde vocês dois estão indo. Ele me olhou com uma mistura de choque, raiva e desespero, mas não senti pena, nem um pingo. Estou falando sério sobre a semana. No 8º dia, suas coisas estarão na calçada e os locks estarão trocados. Levantei e subi as escadas, deixando-o sozinho com o peso de suas escolhas.
A reunião do conselho diretor no dia seguinte foi exatamente como planejei. Apresentei as evidências de má conduta financeira de Patrícia de forma clínica e objetiva. Os números falavam por si mesmos. R$ 120 mil desviados ao longo de 3 anos. Expliquei enquanto os gráficos apareciam na tela. Cada despesa estava classificada como profissional, mas nossas investigações provaram que eram todas pessoais. Roberto Mendonça, o diretor de operações e um dos membros mais antigos do conselho, balançou a cabeça com desaprovação. Isso é grave, Rosângela, muito grave. Concordo. Por isso, recomendo demissão por justa causa imediata e processo civil para recuperação dos valores. A votação foi unânime. Patrícia foi oficialmente demitida. Minutos depois, chamei segurança para escoltá-la até sua mesa, supervisionar a coleta de seus pertences pessoais e acompanhá-la até a saída. Assisti tudo de meu escritório através das câmeras de segurança. Vi Patrícia colocar fotos de família em uma caixa de papelão. Vi lágrimas escorrerem pelo seu rosto, enquanto ex-colegas olhavam com curiosidade e pena. Vi quando ela passou pela recepção pela última vez, carregando aquela caixa, sua carreira de 20 anos na área financeira reduzida a destroços. Fernanda entrou em meu escritório pouco depois. Está feito. Ela foi embora. Obrigada, Fernanda. Agora preciso que você publique internamente um comunicado sobre os motivos da demissão. Não mencione nomes específicos, mas deixe claro que foi por apropriação indébita e envie cópias do relatório de auditoria para todas as principais consultorias e empresas do setor, como um aviso de conduta antiética. Vi o flash de surpresa nos olhos de Fernanda. Ela sabia que isso destruiria qualquer chance de Patrícia conseguir emprego em posição similar. Você tem certeza? Isso é bastante definitivo. Completamente certa. Faça, por favor. Enquanto Fernanda saía para executar minhas ordens, liguei para meu advogado, Dr. Augusto Marinho. Ele era conhecido como um dos divorcistas mais agressivos e eficazes de São Paulo. Dr. Augusto, preciso dar entrada em um processo de divórcio litigioso. Tenho provas de adultério e preciso que seja o mais contencioso possível. Entendo. Você quer arrastar ou quer resolver rápido, mas com termos favoráveis? Quero que ele sofra um pouco, mas não por anos. Digamos 6 meses de processo. O suficiente para ele entender o que perdeu, mas não tanto que me prenda a ele por muito tempo. Posso fazer isso. Venha ao escritório amanhã com toda a documentação. Enquanto eu finalizava os detalhes legais, Jorge estava desesperadamente tentando encontrar trabalho para Patrícia. Eu sabia disso através do monitoramento do celular dele, que ainda estava ativo. Vi mensagens dele para ex-colegas, tentando conseguir indicações. Vi o desespero crescente dela quando porta após porta se fechava. Minha campanha silenciosa de destruição da reputação profissional de Patrícia estava funcionando perfeitamente. Cada empresa que ela procurava, de alguma forma, já tinha ouvido falar sobre a diretora financeira que desviou recursos da empresa. O mercado corporativo é pequeno e notícias como essas viajam rápido. 2 semanas depois da demissão, Patrícia teve que colocar seu apartamento à venda. Sem renda e com contas acumulando, ela não tinha escolha. O carro foi devolvido ao banco. Ela se mudou para um apartamento minúsculo em um bairro distante. Sua vida de luxo desmoronando como um castelo de cartas. Jorge tentou ajudar financeiramente, mas com seu salário modesto e agora tendo que pagar aluguel próprio após sair de casa, havia pouco que ele podia fazer. Vi através das mensagens como a relação deles começou a rachar sob a pressão financeira. Você disse que teríamos uma vida juntos. Patrícia escreveu em uma mensagem. Isso aqui não é vida, é miséria. Estou fazendo o que posso, Jorge respondeu. Mas Rosângela me deixou sem nada e você perdeu seu emprego. Precisamos de tempo para nos recuperar. Tempo? Eu não tenho tempo. O banco está ameaçando executar minha dívida. Preciso de dinheiro agora.
A cada dia, via o relacionamento deles se deteriorar um pouco mais. O amor romântico que pareceu tão forte quando era secreto e emocionante estava murchando sob a luz cruel da realidade financeira. Enquanto isso, minha vida estava florescendo de maneiras que eu não esperava. Sem o peso de sustentar Jorge e de confiar em uma funcionária traidora, senti uma liberdade que há anos não experimentava. Promovi Clara Mendes, uma jovem analista financeira de 28 anos, para a posição de Patrícia. Clara era brilhante, ética e tremendamente grata pela oportunidade. Em 3 meses, ela já havia implementado sistemas ainda mais eficientes que Patrícia e com total transparência. Rosângela, ela disse em uma reunião, encontrei mais algumas irregularidades nas contas antigas. Parece que havia mais desvios do que os auditores originalmente detectaram. Quanto mais, aproximadamente R$80 mil em despesas que foram muito bem camufladas. Levou uma análise forense para descobrir. R$200 mil no total. Meu sorriso foi frio quando ouvi aquele número. Isso mudava tudo do ponto de vista legal. Clara, documente tudo meticulosamente. Vamos adicionar isso ao processo civil. O processo contra Patrícia foi brutal. Com R$200 mil em apropriação comprovada, não havia mais espaço para argumentos de erros não intencionais. Era claramente criminoso. Meus advogados foram implacáveis. Congelaram as contas bancárias restantes dela. Colocaram penhora sobre seus bens. A cada audiência, Patrícia parecia menor, mais destruída. Ela aparecia com roupas cada vez mais simples, cabelo sem o tratamento caro de antes, unhas sem fazer. A mulher elegante que um dia foi minha diretora financeira era agora apenas uma sombra. Jorge estava ao lado dela nas audiências, mas mesmo esse apoio começou a fraquejar. Vi nas mensagens dele as reclamações crescentes sobre como Patrícia havia se tornado amarga e impossível de lidar. O estresse financeiro estava matando qualquer resquício de romance entre eles. Em uma mensagem particularmente reveladora, Jorge escreveu para um amigo: "Às vezes me pergunto se valeu a pena. Troquei uma vida confortável por isso. Patrícia não é mais a mulher que eu conheci. Ela está sempre estressada, sempre reclamando. E o pior, ela me culpa por tudo, como se eu tivesse obrigado ela a desviar dinheiro da empresa." Li aquela mensagem com satisfação. Eles estavam se destruindo mutuamente, exatamente como planejei. Divórcio foi finalizado após 7 meses de processo. Como previsto, Jorge saiu praticamente sem nada. O juiz, apresentado com evidências claras de adultério e do esquema financeiro envolvendo Patrícia, decidiu a meu favor em praticamente todos os pontos. O réu traiu a confiança conjugal de forma premeditada e prolongada, declarou o juiz. Além disso, beneficiou-se indiretamente dos desvios financeiros realizados por sua amante usando recursos da empresa da autora. Considerando a separação total de bens, registrada há 5 anos, e as circunstâncias agravantes do caso, determino que o réu não tem direito a qualquer divisão dos bens adquiridos durante o período. Jorge tentou apelar, mas sem dinheiro para advogados competentes, a apelação foi negada em menos de 2 meses. O processo civil contra Patrícia também teve desfecho favorável. Ela foi condenada a pagar os R$200 mil mais juros e correção monetária, além de danos morais no valor de R$100 mil, um total de mais de R$320 mil. Claro, ela não tinha como pagar. Seu apartamento foi vendido para cobrir parte da dívida. Seus poucos bens restantes foram leiloados, e ainda assim não era suficiente. Ela ficaria endividada comigo pelos próximos anos, com uma porcentagem de qualquer salário futuro sendo automaticamente direcionada para o pagamento da dívida. Basicamente, eu era dona de seu futuro financeiro. 6 meses após o fim do divórcio, minha vida havia se transformado completamente.
A empresa estava mais forte do que nunca, com Clara implementando inovações que aumentaram nossa eficiência em 40%. Fechamos 3 contratos internacionais importantes, expandindo nossa presença para a América Latina. Eu mesma estava diferente. Comecei a fazer terapia, não porque estava destruída, mas porque queria entender como permitir que aquela situação acontecesse. Queria garantir que nunca mais colocaria minha confiança de forma tão cega em pessoas que não mereciam. Você não foi fraca por confiar, minha terapeuta, doutora Lúcia, me disse em uma sessão. Você foi humana. O erro foi deles, não seu. Mas você pode aprender a estabelecer limites mais claros, a ver sinais de alerta mais cedo. Também comecei a investir em mim mesma de formas que havia negligenciado por anos. Voltei a fazer yoga, algo que amava nos meus 20 anos. Matriculei-me em um curso de História da Arte, uma paixão antiga que abandonei quando comecei a empresa. Viajei para a Itália sozinha por 2 semanas, algo que sempre quis fazer, mas que Jorge nunca teve interesse. E descobri algo surpreendente. Eu gostava de estar sozinha. Não da solidão triste de alguém abandonado, mas da liberdade revigorante de alguém que não precisa mais se adequar às expectativas ou necessidades de outra pessoa. Quanto a Jorge e Patrícia, suas vidas seguiram a trajetória descendente que previ. 3 meses após o fim do divórcio, eles terminaram o relacionamento. A conta bancária conjunta que abriram tinha apenas R$ 1.200. As dívidas de Patrícia eram esmagadoras. Jorge estava morando em um apartamento minúsculo, dividindo com um colega de trabalho, porque não podia pagar aluguel sozinho. Eu não aguento mais. Patrícia escreveu em uma última mensagem que interceptei antes de desativar o monitoramento. Você me prometeu uma vida melhor. Tudo o que tenho agora é dívida e desemprego. Perdi tudo por você. Jorge respondeu com raiva. Você perdeu tudo por suas próprias escolhas. Roubou da empresa. Foi pega. Eu perdi tudo também. Não me culpe pela sua ganância. E assim terminou o grande romance deles. Não com declarações de amor eterno, mas com acusações amargas e ressentimento mútuo. Soube por terceiros que Patrícia eventualmente conseguiu um emprego como escriturária em uma pequena empresa de contabilidade, ganhando menos de 1/4 do que ganhava comigo. Ela nunca mais trabalhou em posição de gestão. A mancha em sua reputação era permanente. Jorge continuou como gerente de vendas, mas sua qualidade de vida era drasticamente diferente. Sem a base financeira que eu proporcionava, ele vivia mês a mês. Sem economias, sem perspectiva de crescimento. Vi-o uma vez por acaso em um shopping, parecendo 10 anos mais velho, cabelos grisalhos que não estavam lá antes, roupas baratas e mal ajustadas. Ele me viu também. Nossos olhos se encontraram por um momento. Vi neles arrependimento, vergonha e algo que parecia inveja. Eu estava com um vestido de grife novo, saindo de uma loja cara com sacolas nas mãos, claramente prosperando. Acenei levemente, cortesmente e continuei andando. Não senti raiva. Não senti tristeza. Senti apenas indiferença. E aquilo, percebi, era a maior vitória de todas. Eles não tinham mais poder sobre minhas emoções. 1 ano após a descoberta da traição, estava em meu escritório quando Fernanda entrou com uma expressão curiosa. Rosângela, tem uma Patrícia Almeida na recepção pedindo para falar com você. Meu primeiro instinto foi mandar embora, mas a curiosidade falou mais alto. Dê-me 5 minutos e então mande ela entrar. Quando Patrícia entrou, quase não a reconheci. A mulher elegante e confiante que um dia administrou as finanças da minha empresa era agora uma versão apagada de si mesma. Roupas simples de loja popular, cabelo preso em um rabo de cavalo sem estilo, sem maquiagem, olheiras profundas. Rosângela, obrigada por me receber. Você tem 5 minutos. Fale. Ela engoliu seco, claramente nervosa. Eu vim pedir perdão. Sei que não mereço. Sei que fiz coisas terríveis,
mas preciso que você saiba que me arrependo profundamente de tudo. Você se arrepende ou se arrepende de ter sido pega? Ambos, ela admitiu, e houve uma honestidade nua em sua voz. Quando estava acontecendo, eu me convenci de que estava apaixonada, que o que sentíamos justificava as mentiras. Mas era tudo ilusão, uma fantasia que construímos sem pensar nas consequências. E o dinheiro que você desviou? Isso também era ilusão? Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Foi ganância, estupidez. Eu queria manter um estilo de vida que não podia pagar, queria impressionar Jorge, queria ser você, acho. Ter o que você tinha sem trabalhar tanto quanto você trabalhou para conseguir. Essa admissão me pegou de surpresa. Patrícia, por que você está realmente aqui? Porque preciso que você retire o processo. A dívida está me matando. Cada real que ganho vai para pagar você. Não consigo pagar aluguel decente, não consigo comer direito, não consigo ter uma vida. Estou implorando, não por perdão, mas por misericórdia. Olhei para aquela mulher que um dia foi tão poderosa, tão confiante, agora implorando por misericórdia. E percebi algo importante. Minha vingança havia sido completa. Tão completa que não havia mais prazer nela. Você destruiu sua própria vida, Patrícia. Não fui eu. Fui apenas o instrumento de consequências que você mesma criou. Eu sei. Mas você pode escolher quando parar. Você pode escolher me deixar tentar reconstruir meus pedaços. Fiquei em silêncio por um longo momento, considerando. A velha Rosângela, a que descobriu a traição há 1 ano, teria mandado ela embora sem hesitação. Mas a nova Rosângela, a que aprendeu a separar justiça de crueldade, pensou diferente. Vou fazer um acordo com você. Vou congelar a dívida no valor atual, sem mais juros. Você pagará R$ 200 por mês pelos próximos 20 anos. Nada mais, nada menos. Se atrasar um único pagamento, o acordo é cancelado e volta tudo como está. Vi a esperança acender em seus olhos pela primeira vez. Você faria isso? Estou fazendo, não por você, mas por mim, porque guardá-la eternamente em dívida me prende a você de um jeito que não quero mais. Obrigada. Obrigada. Patrícia, uma última coisa. Você pode reconstruir sua vida. Pode encontrar um emprego melhor, pode pagar suas contas. Pode, eventualmente, ser feliz. Mas nunca mais tente entrar neste setor corporativo em uma posição de confiança. Aquela porta se fechou permanentemente. Ela assentiu, entendendo que aquilo era o melhor acordo que conseguiria de mim. Quando ela saiu, Fernanda entrou com um olhar questionador. Você realmente vai deixar ela pagar só 200 por mês? Vou, porque percebi que mantê-la em miséria eterna não me faz feliz. Já provei meu ponto. Ela pagará sua dívida pelos próximos 20 anos, todos os meses lembrando do que fez. Isso é punição suficiente. E Jorge? Você falou com ele? Não, e não pretendo. Jorge é irrelevante para minha vida agora. Ele é o passado que eu enterrei e sobre o qual construí um futuro melhor. E era verdade. Naquele momento, percebi que minha vingança nunca foi realmente sobre destruí-los. Foi sobre recuperar meu poder. Sobre provar a mim mesma que não sou vítima de ninguém. Sobre demonstrar que quem mexe comigo enfrenta consequências proporcionais aos seus atos. Eles perderam tudo. Eu ganhei a mim mesma de volta. 2 anos após a descoberta da traição, minha vida era irreconhecível comparada ao que era antes. A empresa havia dobrado de tamanho, abrindo escritórios em 3 novos países. Eu estava na capa da revista Forbes Brasil como uma das empresárias mais influentes do país. Mas mais importante que qualquer sucesso profissional era a paz que finalmente encontrei. Conheci alguém. Não estava procurando. Não estava esperando. Apenas aconteceu. Dr. Ricardo Fonseca era médico cardiologista, viúvo há 5 anos, pai de 2 filhas adultas.
Nos conhecemos em uma conferência sobre liderança feminina, onde eu era palestrante, e ele participava representando um hospital que estava implementando novas práticas de gestão. Sua palestra foi inspiradora, ele disse na recepção após o evento, especialmente a parte sobre reconstruir-se após traições profissionais. Conversamos por horas naquela noite. Ele me contou sobre perder sua esposa para câncer, sobre a dor de continuar vivendo quando você perde seu parceiro de vida. Eu contei sobre minha traição, sobre a vingança, sobre aprender a viver de novo. Você não se envergonha de ter sido tão calculista em sua resposta? Ele perguntou, não com julgamento, mas com genuína curiosidade. No começo, sim, achei que estava sendo cruel, mas com o tempo percebi que estava sendo justa. Eles planejaram me destruir. Eu apenas me defendi com os recursos que tinha. Sabedoria frequentemente vem da dor, ele disse. A questão é, o que fazemos com essa sabedoria depois? Ricardo era diferente de Jorge em todos os aspectos possíveis. Ele tinha sua própria carreira bem-sucedida, suas próprias finanças estáveis. Não precisava de mim para sobreviver. Não me via como uma provedora, mas como uma parceira igual. Nosso relacionamento se desenvolveu lentamente, com cuidado. Ambos tínhamos cicatrizes e não queríamos nos machucar novamente. Jantares tranquilos se transformaram em fins de semana juntos. Viagens casuais se transformaram em planos de futuro. Você tem medo? Ele me perguntou uma noite, deitados em sua casa após um jantar que ele preparou. De quê? De confiar novamente, de amar novamente. Pensei cuidadosamente antes de responder. Não tenho medo de amar novamente. Tenho medo de ser tola novamente. Há uma diferença. Amor é risco. Sempre foi. Mas tolice é ignorar sinais óbvios por conveniência. E você vê algum sinal óbvio em mim? Ele sorriu. Vejo um homem íntegro que trata garçons com a mesma cortesia que trata CEOs. Vejo alguém que fala de sua falecida esposa com amor e respeito, não com amargura. Vejo alguém que não precisa de mim, mas escolhe estar comigo. Esses são bons sinais. 6 meses depois, Ricardo me pediu em casamento. Não foi um pedido grandioso com multidões e fanfarra. Foi em uma tarde. Tranquila em seu apartamento, depois de cozinharmos juntos. Rosângela, não prometo que será perfeito. Não prometo que nunca vamos brigar ou discordar. Mas prometo honestidade, respeito e parceria verdadeira. Prometo te escolher todos os dias, conscientemente. Você se casa comigo? Dessa vez, quando disse sim, foi com clareza total sobre quem eu estava escolhendo e por quê. Casamos em uma cerimônia íntima 6 meses depois, apenas familiares próximos e amigos verdadeiros. Clara, que havia se tornado não apenas minha diretora financeira, mas uma amiga querida, foi minha madrinha. As filhas de Ricardo me receberam com carinho genuíno, gratas por ver o pai feliz novamente. No dia do casamento, enquanto eu estava no meu vestido, Fernanda entrou no quarto com uma expressão estranha. Rosângela, tem uma mensagem que chegou para você. É de Jorge. Meu primeiro instinto foi ignorar, mas a curiosidade venceu. O que diz? Ele parabeniza você pelo casamento. Diz que você merece ser feliz e que sente muito por tudo que fez. Não está pedindo perdão, apenas reconhecendo. Fiquei em silêncio por um momento, processando. Depois peguei meu celular e digitei uma resposta curta. Obrigada pela mensagem. Desejo que você também encontre paz e felicidade verdadeira. Rosângela. Não era perdão, não era reconciliação. Era apenas fechamento, o reconhecimento de que ambos seguimos em frente para vidas diferentes. Quando caminhei pelo corredor em direção a Ricardo, vi em seus olhos algo que nunca vi nos olhos de Jorge. Parceria verdadeira. Não havia cálculo, não havia dependência financeira, não havia mentiras. Havia apenas 2 adultos maduros escolhendo conscientemente construir uma vida juntos. Hoje, 5 anos após descobrir a traição, olho para trás e vejo uma mulher completamente diferente da que era. A Rosângela de 5 anos atrás era bem-sucedida profissionalmente, mas cega emocionalmente.
Confundia generosidade com amor, presença física com parceria verdadeira. A Rosângela de hoje é mais sábia, mais cautelosa, mas também mais feliz. Minha empresa agora opera em 8 países, emprega mais de 500 pessoas. Clara é agora minha sócia minoritária, um reconhecimento de sua lealdade e competência. Fernanda se tornou diretora de operações, merecidamente. Ricardo e eu compramos uma casa juntos, mas mantemos finanças separadas por escolha mútua. Não porque não confiamos um no outro, mas porque ambos valorizamos nossa independência. Jantamos juntos todas as noites quando possível, viajamos regularmente, apoiamos as carreiras um do outro sem competição. Às vezes ainda penso em Patrícia e Jorge, não com raiva ou amargura, mas com uma espécie de distância antropológica. Eles foram parte importante da minha história porque me ensinaram lições valiosas. Que nem todo amor é verdadeiro, que confiança deve ser conquistada e mantida, que perdoar não significa esquecer ou ser tola. Soube por acaso que Patrícia eventualmente se casou com um professor de escola pública. Vivem modestamente, mas, pelos relatos, felizes. Ela ainda paga os R$ 200 por mês religiosamente. Nunca atrasou. Em 15 anos, sua dívida estará quitada. Torço para que até lá ela tenha aprendido as mesmas lições que aprendi. Jorge, segundo me disseram, nunca mais teve relacionamento sério. Vive sozinho. Trabalha no mesmo emprego de sempre. Não sinto satisfação nisso. Não sinto pena também. Sinto apenas indiferença, que é talvez o melhor indicador de que realmente superei tudo. A verdadeira vingança, percebi, não foi destruí-los financeiramente ou profissionalmente. Foi reconstruir minha vida de forma tão completa e genuína que eles se tornaram irrelevantes. Foi provar, principalmente para mim mesma, que meu valor nunca dependeu deles. Foi transformar traição em sabedoria, dor em força, raiva em paz. Hoje, quando palestro em conferências e inevitavelmente alguém me pergunta sobre como superei momentos difíceis, sempre digo a mesma coisa. A melhor vingança contra aqueles que te traem não é destruí-los, é viver tão bem, tão plenamente, tão autenticamente que você esquece que eles existem. É reconstruir sua vida de forma que a versão de você que emerge é melhor, mais forte e mais sábia do que a versão que foi machucada. É entender que algumas pessoas entram em nossas vidas para nos ensinar lições importantes, mesmo que essas lições venham através da dor. E então, sorrio. Olho para Ricardo na plateia, para Clara sentada nas primeiras fileiras, para Fernanda organizando os materiais da conferência, e sei que cada palavra que digo é verdadeira. Porque no final, Jorge e Patrícia não me tiraram nada de permanente. Me tiraram ilusões, sim, me tiraram ingenuidade, certamente, mas também me deram clareza, força e a oportunidade de reconstruir minha vida sobre bases mais sólidas e verdadeiras. Eles pensaram que estavam me destruindo quando planejavam seu futuro às minhas custas. O que não perceberam é que apenas me libertaram. Me libertaram de um casamento falso, de uma amizade fingida, de uma vida construída sobre mentiras que eu não via. E hoje, 5 anos depois, vivendo uma vida verdadeiramente feliz com um homem que me escolhe todos os dias, comandando uma empresa próspera, rodeada de pessoas leais, posso honestamente dizer, obrigada pela traição, porque ela me levou para onde eu precisava estar. E essa, percebi, é a vingança mais doce de todas. Não precisar mais de vingança, apenas felicidade genuína e paz verdadeira.